Léo Antunes Obrigado. fazendo duas perguntas. Uma delas, Pai Joatan, qual a diferença entre o Umbanda e Candomblé? E ela também faz uma outra pergunta. Pai, o senhor pode nos falar sobre as vertentes da Umbanda? Pois não, claro, com certeza. Bom, diferença entre Umbanda e Candomblé, né? O Candomblé, ele é uma religião brasileira, tá? Nascida no Brasil pelos escravos e trazido da África toda a espiritualidade, a ancestralidade daquele povo, né? Uma cultura africana que veio se instituir dentro do Brasil. O Candomblé, ele trata de orixás. Tá? Nós temos dentro do Candomblé várias vertentes que nós chamamos de nações. Tá? Nós temos lá a nação de Queto, né? Que é da parte da Nigéria, Oió e outras partes da África. Nós temos a nação Jeje, nós temos a nação Angola, tá? Nós temos a nação Congo e algumas outras. Então, o Candomblé, o que ele trata? O Candomblé em si, ele não vai tratar de espíritos como a Umbanda. Né? Dentro do Candomblé, você vai ver o quê? O tratamento a orixá. Né? O orixá, ele é a força da natureza. Por exemplo, Xangô é o rei da justiça, o senhor da justiça. Então, né? Só cortando, orixá não é um espírito. Não, uma divindade. Uma divindade. O orixá é uma divindade. Interessante. Tá? A Umbanda trata com espíritos, o Candomblé trata com divindades. Sei. Tá? Dentro da religião de Queto, nós tratamos essas divindades como orixás. Dentro da nação de Angola, nós tratamos essas divindades como inquices, tá? Então, muda-se de um território para outro, muda-se o nome das divindades, que no fundo são todas iguais, né? Por exemplo, estava falando de Xangô, que é o meu pai de cabeça, né? E ele é tido como o patrono da justiça, né? Das causas de justiça, ele é quem demanda essa situação. E o forte dele é o raio. Né? Então, a natureza dele é o raio. O Senhor dos Raios e Trovões. Né? O Senhor do Fogo, porque do raio nasceu o fogo. Entendeu? Então, dentro do Candomblé, cultua-se essas divindades. Né? Existe também algumas entidades que são chamadas de catiços. Catiços, dentro da linguagem, chama-se escravos, né? Daquele orixá, que fazem o trabalho para aquele orixá. Tá? Esses catiços são os Exus e as pombagiras. Algumas vezes baiano, né? E alguns outros. Dentro do Candomblé de Angola, isso é um pouco mais amplo, né? Os catiços, eles têm um pouco mais de liberdade dentro da Angola do que no Queto. E entre outras religiões é que não aceitam a incorporação dos catiços por serem espíritos, né? Que são chamados de eguns. Dentro da mitologia iorubá, os eguns são os espíritos de mortos. Então, os espíritos de mortos não são divindades, né? E o Candomblé, ele cultua só a divindade. Então, ele cultua só o orixá. Tá? E a Umbanda, o que nós cultuamos dentro da Umbanda? Os espíritos, né? Pessoas como nós que já morreram, já viveram nessa terra, já passaram por essa terra, e que têm alguma missão ainda a cumprir como espírito. Por exemplo, eu não quero mais reencarnar, mas eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho meu processo karmático para cumprir. Isso vai evoluir o espírito. Isso vai evoluir o espírito. Então, ele vem em forma de guia, né? Que nós temos dentro da Umbanda uma coisa chamada falange, que são aqueles milhares de espíritos que trabalham naquela determinada situação. Por exemplo, eu carrego o caboclo pena branca. Dentro da falange do caboclo pena branca, existe milhões de espíritos que vão descer na Terra com o nome de caboclo pena branca. E assim sucessivamente. Eu achava que era só... Não, o nome das entidades são nome de falanges, na verdade. Né? Tá. Então, eu tenho falange, por exemplo, Preto Velho, Pai Joaquim de Angola. Dentro daquela falange tem milhões de espíritos que trabalham em nome dele. E assim sucessivamente. Interessante, eu achava que era só um que vinha. Já no Candomblé não tem isso, entendeu? O Candomblé, ele vai tratar divindades. Tá? Essa é a diferença. Legal. Entendi. Tinha outra pergunta, né, junto. Qual que era? As vertentes. As vertentes. Tá. A Umbanda, né? A Umbanda, ela nasceu lá do Zélio e foi se aprimorando. Hoje nós temos dentro da Umbanda a Umbanda Sagrada, que foi instituída pelo Rubens Saraceni, né? Que tem uma conotação muito grande, né?
que é feita através de cursos e tudo mais. Nós temos a Umbanda traçada, que é uma Umbanda que ela é, que a gente chama de Umbandomblé. Uma Umbanda mista com Candomblé. Uma mistura, né? É uma mistura de Candomblé com Umbanda por conta dos ritos, né? Que a gente, porque tem alguns terreiros de Umbanda que cultuam o orixá. Então, ela cultua o orixá, ou dentro do gueto ou dentro da Angola, mas faz o trabalho de Umbanda. Entendeu? Então tem essa mistura que é muito interessante, é muito bonita, né? Eu mesmo faço isso. Por quê? Porque eu sou filho de candomblé de Angola, eu sou raspado no candomblé de Angola. Então eu tenho a tradição dos orixás, né? Dos inquices na realidade para trabalhar. Só que são coisas bem distintas, bem separadas, não são misturadas. Por exemplo, estou numa gira de Umbanda e vou descer ali um inquice. Não, tá errado, né? Inquice é para candomblé. Umbanda é caboclo, preto velho e assim sucessivamente. Mas nós temos na Umbanda os orixás. Sim, nós vibramos as 7 linhas de Umbanda e dos 7 orixás, as 7 forças dos orixás. Isso não quer dizer que o orixá que está lá no candomblé vai vir na Umbanda. Não, você recebe aquela essência, né? Aquela emanação da essência do orixá. Por exemplo, de Iemanjá. Você recebe a emanação de Iemanjá. Então, as pessoas, elas caem no transe pela força daquela emanação, daquele orixá no momento. Mas não vai receber um orixá igual no candomblé, não vai dançar e vestir as roupas do orixá do candomblé, que é o que nós vimos hoje, o quê? Que dentro da Umbanda existe essa miscigenação de um orixá de Umbanda estar vestido no candomblé. E dançando músicas de Umbanda com roupa de candomblé. Que, na minha opinião, não acho certo. Cada coisa no seu lugar. É uma mistura dos dois, mas tem que ter as linhas distintas. Tem que ter as linhas distintas. Não pode ser essa farofa, né? Vamos falar assim. Entender essa mistura doida. É bem interessante, né? E ainda falando disso, nós temos a Umbanda chamada Umbanda Branca, que é aquela Umbanda puxada para o kardexismo, né? Que tem a mesa de Umbanda, então não tem atabaques, né? Só as rezas mesmo, as orações, as ervas, as velas. Então essa é a Umbanda Branca, que é aquela coisa bem branda, né? Que as pessoas acham que aquilo que não é Umbanda Branca é a macumba que faz mal para os outros. Entendeu? Porque não é assim que funciona, né?